Bom, gente, eu tô gravando vídeo pra facilitar, às vezes por conta da videoconferência fica difícil de entender, então eu vou fazer uma revisão e depois vou entrar em conteúdo novo, vou lançar o vídeo pra vocês e daí vocês assistem. E eu vou deixar, gente, uma atividade no final pra vocês, vou mandar. Essa atividade não é avaliativa, não é uma atividade que vai contabilizar presença, é uma atividade apenas para que vocês façam no caderno, tá? Relacionado à aula de hoje. Podem anotar, né, o conteúdo do vídeo. Eu vou mandar também um conteúdo escrito para vocês, né? Digitado no Word, sobre a matéria nova. E aí, qualquer dúvida, vocês me avisem, tá? Mas o ideal é que vocês tentem fazer o exercício, façam, porque na próxima semana eu vou aplicar uma avaliação de tudo que a gente viu até agora, né? Então, façam um exercício para facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá, gente, ó. Primeiro, eu vou revisar em relação à estrutura do átomo, né? Então, o meu átomo, ele tem um núcleo. Dentro do núcleo, eu tenho prótons mais nêutrons, né? E tenho os elétrons, que estão na eletrosfera. Só que essa eletrosfera, ela é dividida em níveis energéticos, né? Então, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, até o nível 7. Dentro desses níveis de energia, eu tenho meus subníveis. O que são subníveis? Que foi aquilo que eu expliquei para vocês, que são uma espécie de caixinhas, onde o meu elétron está localizado, né? Então, eu tenho o subnível S, subnível P, D e o F. No subnível S, eu posso ter até 2 elétrons. No P, 6, no D, 10 e no F, 14, tá? E aí, nós temos também a quantidade máxima por nível de energia, né? Então, a gente tem no nível 1, a gente pode ter 2 elétrons só. No nível 2, a gente pode ter 8. No nível 3, a gente pode ter 18. No 4, a gente pode ter 32. No 5, a gente pode ter 32 também. No 6, a gente pode ter 18. E no 7, nós podemos ter 8 elétrons, tá ok? Então, essa foi o que foi discutido, né, em relação a essa distribuição dos elétrons, tá ok? Que segue a teoria do modelo de Bohr. Hoje, gente, existe a teoria da mecânica quântica, né, que explica que o elétron ele pode ser uma partícula, ele pode ser uma onda, tá? Então, ela evoluiu, né, a minha teoria, e aí ela tem umas novas vertentes. Mas pra gente entender a ligação química, a gente precisa olhar um pouco mais a fundo essa teoria de Bohr, tá? E aí nós temos, então, a distribuição eletrônica, que por meio do diagrama de Linus-Pauling, que eu passei para vocês nos slides também. Essa distribuição eletrônica, eu sempre vou começar do topo para cá, depois eu volto pro topo para cá. Então, de cima para baixo, depois de cima para baixo, depois de cima para baixo, sempre assim. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lembrando que esses subníveis, eles vão comportar o S até 2 elétrons, mas ele pode ter um elétron também. Esse aqui, o P, até 6, mas ele pode ter 5, pode ter 4, tá? Ele só não pode ter mais que 6, então eu não posso ter um 2P7, né? E esse diagrama, ele corresponde à forma que tá distribuído esses elétrons, visando o nível energético deles, tá? A relação que tá o subnível com o nível e a energia que ele ocupa ao redor do núcleo, tá? Eu coloquei aqui um exemplo que eu vou fazer rapidinho aqui, só pra gente relembrar. Eu tenho aqui o magnésio. O magnésio, ele tem como massa atômica 26 e número atômico 12, tá? Então, lembrando que o número atômico, ele é representado pela letra Z e a massa é representada pela letra A, correto? E esse número atômico, ele vai me dizer que eu tenho 12 prótons e tenho 12 elétrons, tá ok? Lembrando que no átomo nêutron, sem ser um íon, né, que eu passei para vocês o conteúdo semana passada, que eu vou falar sobre isso, ele sempre vai ter a mesma quantidade de prótons, tá? Então, sempre que eu tiver 12 prótons, eu vou ter 12 elétrons. Se eu tiver 18 prótons, eu vou ter 18 elétrons. E a massa atômica, né, é a soma de próton mais nêutron. Então, para eu saber a quantidade de nêutron, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho a massa e o número atômico, eu tenho que fazer uma subtração, né? Então, para eu saber o número de nêutrons aqui, eu tenho que fazer 26 menos
12. 26 menos 12 vai dar 14. Então, aqui eu tenho 14 nêutrons, tá ok? Bom, então isso daqui foi o que a gente viu na aula e também a respeito da distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica, como o próprio nome diz, é distribuição de elétrons. Então, eu vou distribuir o quê? 12 elétrons. Então, eu começo lá, ó. 1s2, já foram 2 elétrons. Agora, 2s2, já foram mais 2, né? Agora, eu subo, ó, para fazer a distribuição. 2p6, comporta, 6 comporta, porque se vocês somarem, ó, eu tenho 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Então, eu tenho 10 elétrons, só que eu preciso distribuir quantos? 12. Então, 2p6, 3s2. Então, percebam que eu distribuí todos os meus elétrons seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Os elétrons, eles ficam aqui em cima, ó, tá? E os níveis ficam aqui embaixo, ó, S, P. E o nível energético, né, que é o nível onde está o elétron de energia ao redor do núcleo, é o 1, o 2 e o 3, tá? Lembrando que a gente consegue identificar na tabela periódica olhando qual que é o último nível de energia e qual que é a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. O nível de energia vai me dizer o período. Então, aqui, ó, o magnésio, ele tá no terceiro período, que são as linhas horizontais. E as linhas verticais são os grupos ou famílias. Então, aqui, ó, ele tem 2 elétrons na sua terminação, portanto, né, na sua camada de valência, portanto, ele vai ser da família 2A, correto? Então, a gente consegue identificar esse elemento na tabela de acordo com a sua distribuição eletrônica, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem claro em relação a tudo isso, a questão de massa, de número atômico. Lembrando, né, novamente, que a ordem da massa do número atômico varia de tabela periódica para tabela periódica. A gente precisa sempre se atentar que o número maior é sempre o valor de massa, porque a massa é próton mais nêutron, e o número menor é sempre o número atômico, que no átomo neutro vai ser igual ao número de elétrons. Agora eu vou falar para vocês sobre o que estava no material, né, que são os isóbaros, os isótonos e depois os isótopos, tá? Os isóbaros, como eu sugeri lá no material, iso significa igual, né? E eu tenho a letra A aqui, ó, como vocês podem observar. E o A representa o quê? A massa atômica. Então, os isóbaros são elementos que são diferentes, mas que possuem a mesma massa atômica, né? Porque a diferença deles ali vai ser entre o número de prótons, que é o número atômico, o número de elétrons e o número de nêutrons, mas a massa deles é igual. Então, percebam aqui, ó, que eu tenho carbono e nitrogênio. O carbono, ele tem a mesma massa que o nitrogênio. Os isótonos, eles também seguem a mesma lógica. Iso é de igual, e aqui eu tenho N, ó, de nêutrons, tá? Então, esse N representa o quê? Nêutrons. Então, são elementos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, ó, reparem bem que o magnésio, o número de nêutrons eu tenho que fazer a massa menos o número de prótons. Então, o número de nêutrons vai ser 14. Já no silício, o número de nêutrons vai ser 28 menos 14, que também vai ser 14. Então, os isótonos, eles são elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons, que é uma classificação quando eu comparo elementos, né? E percebo a relação da sua massa atômica e também a relação do seu número de nêutrons, classificando eles entre isóbaros e também entre isótonos. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês sobre os isótopos, né? Os isótopos, eu coloquei lá no material, que a gente pode identificar pela palavra, né? Nós podemos já lembrar e não confundir com isóbaro, nem isótono, e nem para não causar essa confusão, nem com isótopo, né? Então, sempre vocês vão observar que o iso vai dizer que é igual, né? E o P, ele vai me representar prótons. Então, eu tenho o mesmo número de prótons, ou seja, eu tenho o mesmo número atômico, correto? E aí, percebam que o potássio, que é
representado por esse símbolo aqui, ó, ele tem 3 isótopos diferentes. É o mesmo elemento. O que vai mudar? A quantidade de nêutrons. Por quê? Porque mudando a quantidade de nêutrons, eu tenho uma variação na sua massa. Então, percebam que o potássio aqui, ó, ele tem, que eu coloquei aqui pra vocês, né? O primeiro isótopo tem massa 39, o segundo 40 e o terceiro 41. Então, o primeiro, ele tem 20 nêutrons, o segundo tem 21. Então, o primeiro tem 20 nêutrons, o segundo tem 21. E o terceiro, ele vai ter 22. Tá? Então, eu tenho uma mudança em relação à quantidade de nêutrons. E eu também expliquei para vocês que isso se deve à existência daqueles números de massa quebrados, né? Por exemplo, 36,46 ou outros valores de massa que vocês vão observar que estão quebrados. Por que isso? Por conta da média feita, que é feita ponderando a porcentagem de existência de cada isótopo. E aí eles fazem uma média ponderada, né? Dividindo por 100%. Então, eu consigo identificar, saber uma massa média aí. E essa massa é colocada na tabela. Mas toda vez que a gente for trabalhar com o número de nêutrons, com o número de prótons, com o número de elétrons, vocês vão utilizar, com o número de prótons e nêutrons, quer dizer, né? Vocês vão utilizar sempre o número redondo, não o número com as vírgulas, tá? Mas quando for fazer cálculo estequiométrico, pode utilizar a massa atômica com vírgula, sem problema nenhum, tá? Só para que vocês consigam entender um pouquinho a respeito disso. Bom, gente, então, agora eu vou falar sobre os íons. E os íons são aqueles elementos que perdem, né, ou ganham elétrons. E aí eu vou ter uma mudança em relação ao número de elétrons, né? Então, se eu ganho, eu vou alterar, não vai ser mais igual ao meu número atômico. Lembra que eu falei para vocês que um átomo neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons? Mas quando eu tenho um íon, já é diferente. O número de prótons é o mesmo, mas o número de elétrons é diferente. Então, o cátion, ele é representado pela letra positiva e ele indica que o meu elemento perdeu elétrons. Só que o número que acompanha o mais vai me dizer quantos elétrons foram perdidos, né? Como que eu vou ver isso, né? A gente fala também que eles podem doar elétrons, né? Perder, como também, vamos dizer assim, doar esses elétrons, tá ok? E aí, vocês podem perceber que no caso do sódio, tá mais, então é como se eu tivesse aqui o mais 1. Né? Então, quer dizer que ele vai perder um elétron. E ele é chamado de cátion. Então, aqui é um cátion. Uma forma que eu sempre ensino para os meus alunos, né? Para memorizar que um cátion é um átomo com carga positiva, é porque a palavra cátion tem mais letras que a palavra ânion. Então, a palavra cátion, ela tem 5 letras. Vocês podem contar aí. E a palavra ânion, que é no caso aqui do meu enxofre, a palavra ânion, ela tem 3, 4, 5. Ela tem 5 e a cátion 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra cátion tem 6. Peraí, gente, que eu confundi aqui. Então, percebam que o cátion, ele tem 6 letras, né? A palavra cátion, e o ânion tem 5. Então, por ter mais letras, ele vai ser, então, o átomo de carga positiva. Por ter menos letras, o ânion vai ser o elemento de carga negativa, tá ok? Eu dei uma confundida aí só na contagem das letras, mas o princípio é o mesmo, para vocês conseguirem memorizar o que é um cátion e o que é um ânion. Então, cátion e ânion são elementos que vão ter números de elétrons diferentes do número de prótons, tá ok? E aí, o sódio, eu vou colocar aqui para vocês a distribuição eletrônica dele. O sódio, ele tem como número atômico 11. Então, ele teria 11 elétrons. Mas eu sei que ele tá perdendo um elétron. Então, na hora de fazer a distribuição, eu vou retirar um elétron do subnível, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a distribuição do sódio aqui, ó, para vocês verem. Então, aqui eu tenho 1s2, 2s2, 2p6... Aí, eu tenho agora o 3S1, para ficar 11, correto? Só que eu sei que ele é
um cátion, ele perdeu um elétron. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover esse elétron. Só que para remover ele, eu tenho que remover o quê? Todo o meu nível de energia 3. Então, na verdade, né, a distribuição vai ser até aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Então, se a gente for analisar, eu tenho 11 prótons e eu tenho 10 elétrons, tá? Bom, gente, agora o enxofre, o que acontece? É o mesmo esqueminha, eu faço a distribuição dele, ele tem 16 prótons e 16 elétrons no átomo nêutron, mas eu sei que aqui, ó, ele tem uma carga negativa, -2, indica que ele é um ânion, né, porque tem 5 letras a palavra, então quer dizer que ele vai ganhar 2 elétrons, então carga positiva perde, carga negativa ganha. É bem contrário da matemática, né? Mas é assim que funciona. Então, nós vamos fazer a distribuição normal dos 16. E aí, então, nós vamos adicionar os 2 elétrons para terminar a distribuição, tá ok? Então, vai ficar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois 3p. Aí, a gente conta, ó, eu tenho 10, 12. Quanto falta para 16? 4. Mas percebam que eu tenho 2 a mais. Então, eu vou ter aqui, ó, completo, 3p6. Ficaria 3p4 se fosse um átomo neutro, sem ser um ânion, né? Mas como é um ânion, então ele recebeu 2 elétrons, esses 2 elétrons sempre vão ser adicionados aonde? Na última camada, no último nível energético. Você vai adicionar elétrons, mas, por exemplo, se eu estivesse falando de um outro elemento e eu tivesse essa terminação aqui e eu precisasse acrescentar mais um. Então, por exemplo, tivesse 17 elétrons, né? O que eu teria que fazer? Colocar um novo nível energético, lembrando sempre do diagrama de Linus Pauling. A gente sempre vai seguir aquela distribuição, tá ok? Então, percebam, né, que nesse primeiro, como que ficou a distribuição aqui, ó? Podem perceber que a distribuição vai até aqui, ó, porque eu tenho só 10 elétrons. Esse último nível, ele foi retirado, né? Já esse aqui, eu acrescentei 2 elétrons. Então, se vocês somarem, né, vocês têm que ver que vai dar quanto? Vai dar 18. Por quê? 6 mais 4, 2 mais 2, né? 10, mais 6, 16, mais 2, 18. Eu tenho 16 elétrons num átomo de enxofre neutro, mas, por ele ser um ânion, ele tem que receber 2 elétrons. Então, na distribuição eletrônica, esses 2 elétrons são acrescentados no seu último nível energético, que nós chamamos também de camada de valência. As ligações químicas, elas são observadas na natureza. Então, dificilmente eu encontro um átomo que esteja sozinho, né, sem fazer ligação. Então, por exemplo, o hidrogênio, eu não encontro ele só o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, eu encontro ele na forma de H2, né, formando o gás hidrogênio. Mas existem alguns elementos que não se ligam, né, que são aqueles elementos que eu até falei para vocês, que são elementos metidos, né? São elementos que não são encontrados, né? Exceto que tem algumas exceções, que depois eu vou comentar com vocês, mas a maioria deles, eles não se encontram ligados a ninguém, porque chegou-se à teoria que eles são estáveis, tá? Então, por eles serem estáveis, eles não fazem ligações. E aí começaram a analisar o que esses elementos tinham que poderiam contribuir para essa estabilidade. E eu coloquei aqui para vocês que são os gases nobres, que são a última família, o último grupo ali da tabela periódica. Eles, exceto, né, algumas exceções, eles não fazem ligações com ninguém. Então, eles são bem estáveis, com nenhum outro elemento químico. E isso a gente pode observar. Então, a gente pode observar em relação ao número de elétrons da última camada, tá? Então, foi feito um estudo, né? E eles observaram isso, que esses elementos, exceto o hélio, eles possuíam 8 elétrons na última camada. Então, todos eles possuíam 8 elétrons na última camada, e isso seria, então, uma teoria para que um elemento com 8 elétrons na última camada,
ele é estável, tá ok? Então, ele não precisa fazer ligações. E aí, então, surgiu a teoria do octeto, que eu vou mandar para vocês também no material, para vocês darem uma lida também. O que essa teoria me diz? Ela me diz que para um elemento ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, né? Exceto o hidrogênio, que ele estabiliza, vamos assim dizer, com 2, e o hélio também tem só 2, mas o hélio também é estável e ele não faz ligação com nenhum elemento. Então, essa teoria me diz que os elementos se ligam para atingir 8 elétrons na camada de valência. Existem exceções em relação a isso também, exceção a essa regra, porque toda regra existe uma exceção, né? E aí na teoria do octeto também. Só que primeiro a gente vai entender um pouquinho isso e vamos aprender sobre primeiro tipo de ligação química, que vai ser a ligação iônica, que é uma ligação dos sais, que a gente observa nos sais, tá? Como se dá isso? Mas antes de eu encerrar aqui essa primeira parte de ligação química, percebam, né? Eu coloquei aqui o hélio, exceto o hélio tem 2 elétrons, mas ó, o neônio, ele tem 8. O argônio, ele tem 8 também, ó, 6 mais 2, 8. O criptônio, ele tem, qual que é a última camada dele? O nível 4, ele tem 6 mais 2. Então, ele tem 8 elétrons. Então, não importa essa ordem aqui. O que vai me dizer a camada de valência é o último nível energético e a quantidade de elétrons que eu tenho nele. O xenônio, ó, ele vai ter, podem observar, 5p6 e 5s2. Então, ele tem 8 elétrons também na última camada. E o randônio, ele tem também 8, ó, ele tem 6, 7, 8. Podem observar, no nível energético 6, ele vai ter 8 elétrons, tá ok? Então, isso daí fez com que chegasse à conclusão de que um elemento se liga para obter 8 elétrons na sua última camada e então ficar estável, né? Porque um elemento, ele busca estabilidade. Se a gente for pensar na nossa vida, nós também buscamos estabilidade, né? Estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade amorosa. E os elementos também buscam isso, essa estabilidade que está relacionado com a quantidade de elétrons. Então, de acordo com essa teoria, né? Só para a gente fechar isso aqui, eu preciso ter 8 elétrons para que eu seja feliz, vamos assim dizer, né? Para que eu seja estável. E é por isso que os elementos químicos se encontram na natureza fazendo ligações. Vamos ver a ligação iônica. O que é a ligação iônica? Que é o primeiro tipo de ligação. Então, na semana que vem, vocês vão ver a ligação covalente e uma ligação chamada metálica também, tá? Mas hoje a gente vai falar só da ligação iônica e fechar a matéria dessa semana. Semana que vem nós terminamos ligações, então eu aplico a avaliação para vocês, tá ok? Então, a ligação iônica, gente, é uma ligação feita entre um metal e um ametal, ou também que nós chamamos de não metal, tá? Esse tipo de ligação, ele ocorre por meio de doação e recebimento de elétrons. E aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito dos íons, que foi o que nós acabamos de ver, né? Relembrar o que eu tinha passado para vocês. Então, os metais, a tendência dos metais é de doar elétrons ou perder também, tá? Então, doar elétrons. A tendência é doar elétrons, correto? E a tendência do ametal, né, do não metal, é receber elétrons. Então, ele recebe elétrons, enquanto o metal vai doar, tá ok? E aí, então, nós temos os metais, eu vou escrever quais grupos eles são, tá? Então, temos a família 1A, 2A e 3A, tá? Esses aqui são todos metais, tá ok? E o que vai identificar, não é mesmo? Quantos elétrons esse metal tem que doar para ele poder ficar estável e se manter com 8 elétrons no seu último nível, né? Na sua camada energética, mais energética, né? Na camada de valência. Como que eu sei disso? Vocês podem observar, vou colocar aqui um exemplo da família 1A, o sódio. O sódio, a gente acabou de ver ele lá no íon, né? Vou pôr a distribuição dele aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.
Então, percebam que o sódio, ele tem um elétron na última camada. E se ele perder esse elétron, percebam que ele vai ficar só com 2 camadas energéticas, né? E ele vai ter o quê? 8 elétrons. Então, percebam, gente, que eu tenho aqui, ó, quando eu perco um, ó, eu fico com quantos elétrons na última camada? Eu fico com 8 elétrons. Então, por esse motivo, o sódio perde um elétron. E vocês vão identificar assim, ó, família 1A, todos vão terminar com um elétron. Lembra que a gente aprendeu que para classificar, para identificar esse elemento na tabela, eu preciso ver quantos elétrons ele tem na última camada? Então, todos os elementos da família 1A, que são metais, vão perder um elétron. Da família 2A, nós temos quem? Nós temos o magnésio. Correto? A distribuição eletrônica do magnésio vai ser o quê? Ele tem aqui 12 elétrons, né? Porque ele tem o número atômico 12, que é o mesmo número de prótons. Então, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, percebam que o magnésio, ele tem 2 elétrons. Eu sei que ele tá no período 3, né? A linha horizontal, e na linha vertical ele tá no grupo 2. No meu grupo 2A. Então, quer dizer que ele precisa perder quantos elétrons aqui? 2, para ele conseguir ficar com apenas 8 elétrons na sua última camada, que vai ser, no caso, né, o nível de energia 2. Então, percebam, vou colocar um exemplo também do 3, tá? Da família 3A, para que vocês consigam visualizar isso, para ficar mais fácil de identificar. E aí, gente, nós temos o alumínio, né? O alumínio, ele tá na família 3A, tá? E ele tem essa distribuição, ó. Então, percebam que eu grifei aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Eu vou ter o quê? 2 mais 1, 3 elétrons na última camada. Então, me indica que ele tem que perder, né, doar, no caso, 3 elétrons, para então que ele consiga ficar com 8 elétrons na sua última camada, no seu último nível energético, tá ok? Então, os metais, família 1A, 2A, 3A, eles vão perder elétrons e a família dele, o grupo dele vai me indicar quantos elétrons ele perde. Então, todos da família 1A têm a tendência de perder 1. Todos da família 2A têm a tendência de perder 2. Todos da família 3A têm a tendência de perder 3 elétrons, tá ok? E por que isso? Porque é mais fácil perder, porque são poucos, né? 1, 2 e 3 elétrons, do que ganhar. Por exemplo, aqui eu teria que ganhar 7 elétrons para conseguir atingir 8, né? E aqui eu teria que ganhar mais 6. E aqui eu teria que ganhar mais... Eu teria que ganhar mais 5. Então, gente, por esse motivo, eles perdem para poder alcançar a estabilidade, tá? E aí nós temos os ametais. Os ametais da família 5A, 6A e 7A, tá? Vai ser o mesmo esqueminha, só que os ametais, eles recebem, né? E eles vão receber também a mesma quantidade de elétrons referente ao seu grupo, né? Que seria o 5A, 6A e 7A. Então, todos os elementos da família 5A recebem 5 elétrons para poder atingir, recebem 3 elétrons, né? Desculpa, para poder atingir a camada de valência com 8 elétrons. A família 6A, ela tem 6 elétrons na última camada, então ela precisa de mais 2. E a família 7A tem 7 elétrons na última camada e precisa então de mais 1 para atingir então a regra do octeto. Eu coloquei aqui para vocês 3 elementos, um de cada grupo, para que vocês possam observar isso. Por que eles precisam ganhar 3, ganhar 2 e ganhar 1? Então, o nitrogênio, fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, porque ele tem o número atômico 7, mesmo número de elétrons no átomo neutro, né? 1s2, 2s2, 2p3, correto? Percebam que na camada de valência eu tenho 5 elétrons, ó. 3 mais 2, 5. Então, eu encontro esse elemento no grupo 5A e ele está no segundo período,
da tabela periódica, que são as linhas horizontais. Só pra gente reforçar isso, tá? Percebam que ele tem 5 e ele precisa, para alcançar a estabilidade, ele precisa de 3 elétrons, tá ok? Ele precisa de 3 elétrons. Então, ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, quando ele ganha, então eu vou colocar aqui, ó. Ele é N menos 3. Ele é representado dessa forma, quando ele ganha esses 3 elétrons, tá ok? E ele precisa ganhar para atingir 8. Então, percebam, eu vou colocar aqui, ó, a distribuição dele quando ele ganha esses 3. 1s2, 2s2, 2p6. Reparam que ele tinha 3 aqui, ganhou 3, ficou com 6. Agora sim, ó, ele tem quantos elétrons na última camada? 8. Então, é por isso que ele precisa fazer 3 ligações que representam esses 3 elétrons que ele recebe. Então, ele recebe esses 3 elétrons. Quando ele recebe, ele forma, então, um ânion, ok? Que é a carga negativa. O oxigênio, ó, é 1s2, 2s2, 2p4. Percebam que ele precisa de 2 para atingir 8. Então, o oxigênio, o ânion dele é representado dessa forma, ó, menos 2, porque ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar estável. Então, quando eu tenho menos 2, já indica que ele ganhou. Então, a distribuição dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Então, ele atinge o quê? 8 elétrons na sua última camada. Agora, o flúor, ó, vamos fazer a distribuição dele. Ó, ele tem número atômico 9, no átomo neutro é a mesma quantidade de elétrons, 1s2, 2s2, 2p5. Então, percebam que ele tem 7 elétrons na última camada, família 7A. Ele precisa de 1 para conseguir a estabilidade, de acordo com a regra do octeto. Então, ele vai ser representado como um ânion, né, como um íon F-1, que vai ser, né, vai apresentar essa distribuição com 8 elétrons na sua última camada. Estão vendo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a ligação entre um metal e um não metal, porque um vai doar e o outro quer receber. Então, ambos vão ter essa afinidade de doação e recebimento e formar, então, a ligação iônica, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, então agora eu vou fazer a ligação para vocês. Eu tenho o sódio, que eu acabei de ver que ele é da família 1A, e o cloro, ele é da família 7A, tá bom? Daí eu vou fazer a distribuição dele, depois vocês olham lá na tabela, se quiserem, façam a distribuição. Mas como ele é da família 7A, a informação que eu tenho é que ele tem 7 elétrons na última camada. Esses elétrons a gente representa por meio dessas bolinhas, ó. Então, o cloro tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sódio tem 1 elétron na última camada, ó. Então, eu represento com uma bolinha só. Bom, então eu sei que o sódio, ele quer perder esse elétron para ele ficar estável, não é assim? Então, o que acontece? O cloro quer receber. Então, durante, né, essa junção desses dois elementos, o que vai acontecer? O sódio, ele vai doar um elétron, não é? E o cloro, ele faz o quê? Ele recebe um elétron. Percebam que o cloro precisa de 1 e o sódio tem 1 para doar para ele. Então, pronto. Fez a doação. O que acontece aqui, gente? Ó, eu vou ter a formação do Na+, do meu íon, né? Porque o sódio perdeu um elétron, virou um cátion. E vou ter a formação do meu cloro ânion. Por que um ânion? Porque ele ganhou um elétron, ficou com uma carga negativa. Não é assim? Bom, e aí o que acontece, gente? Devido a essa doação e esse recebimento, vocês podem perceber que eu tenho a formação de íons. E aí, então, eu formo a minha ligação iônica, que é por meio dessa atração eletrostática entre os íons. Então, esses íons, ó, eles vão se sentir atraídos, porque a gente sempre fala aquela famosa frase, que os opostos se atraem. E na química é a mesma coisa, a carga positiva atrai a carga negativa. Então, essa atração eletrostática entre essas cargas, entre esses íons, vai formar a ligação iônica. E aí, então, nessa atração, formou o que nós conhecemos,
que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? E a gente vai aprender a dar nome também nessa disciplina para os tipos de sais diferentes. Então, na sua maioria, eles são sais, tá? A formação deles é por meio de sais, que é um metal com um não metal. Vou fazer outro exemplo aqui para vocês e falar um pouquinho de como a gente vai fazer a fórmula molecular. Que a fórmula molecular é isso aqui, ó. É o NaCl, tá ok? Então, aqui foi só para que vocês pudessem entender como se dá esse tipo de ligação, que é a ligação iônica realizada entre íons. Bom, outro exemplo agora, gente. Eu tenho o alumínio e o flúor. O alumínio é um metal e o flúor é um não metal. O alumínio, ele é da família 3A. Coloquei os 3 elétrons, ó, ao redor dele, correto? O que que vai acontecer? Ele, como é um metal, ele vai doar elétron. E ele doa quantos? 3, porque ele é da família 3A. E o flúor, percebam, ele só consegue receber quantos elétrons? 1. Então, o alumínio, ele tem para doar 3 e ele não consegue se estabilizar se ele doar um só. Então, o que que acontece aqui nesse caso, pessoal? Eu preciso fazer ligações com outros flúors. Como isso? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui para ficar mais claro, tá? Ó, o alumínio, ele vai doar, ele doa 3 elétrons. Mas o flúor, ele só recebe quantos? 1. Ele só recebe 1 elétron. E ele fica estável, né? Então, a gente tem ele aqui. Eu vou pôr ele aqui embaixo, ó, pra vocês verem. Então, o flúor, ele já ficou estável, ó. Ele ficou F-, fluoreto, né? Que nós chamamos assim esse ânion. Porém, o alumínio, ele ainda tem 2 elétrons aqui, ó. Ele não se estabilizou. E aí, o que que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que ligar com outro flúor. Um outro flúor que precise também de mais um elétron. Então, ele vem aqui, ó, e ele doa 2. Só que esse flúor, ele só recebe 1. Estão vendo? Ele só recebe 1 elétron. Então, o que que acontece? Eu tenho a formação. Aqui eu já formei um fluoreto, ó. Agora eu vou formar outro fluoreto, ó, outro flúor, ó. 3 flúor. Eu já vou formar aqui. Só que ainda assim, o meu alumínio, ó, percebam, ele continua com 1 elétron. Então, ele precisa se ligar a mais um flúor, para então ele conseguir ser estável, doar esses 3 elétrons que tinham nele, né? Que tinham com ele na última camada, para ele atingir os 8 elétrons. Então, eu vou lá e chamo outro flúor. O outro flúor quer receber 1, e agora ele tem só 1 para doar, ó. Ele doa 1 elétron, e esse flúor recebe 1 elétron. Então, percebam que agora sim, aí eu tenho a formação de um novo ânion. Então, quantos ânions eu tenho aqui? Reparem, ó. Eu tenho um aqui, tenho outro aqui e tenho outro aqui, ó. Então, eu preciso de 3 flúor para fazer essa ligação. E o alumínio, eu preciso de um único. Tá? Então, depois de ter ocorrido todo esse processo, o que que eu vou ter? Vou colocar aqui em cima para vocês, tá? Eu vou ter o alumínio mais 3, porque ele doou 3 elétrons, né? E eu vou ter o quê? O flúor menos 1. Só que eu tenho quantos flúor? 3. Eu precisei de 3. E aí, então, eu faço a ligação por meio da atração eletrostática. Então, eu vou formar Al, F3. Tá ok, ó? Essa é a minha fórmula molecular, ó. AlF3. Eu precisei de 3 flúor para eu conseguir estabilizar o alumínio, porque um único flúor só recebe 1 elétron. E assim, então, eu tenho a formação dos meus compostos iônicos, tá ok? E eu vou falar um pouquinho para vocês agora só de como a gente monta a fórmula de uma forma mais fácil, de não ter que fazer tudo isso aqui, ó. Tá? Quando eu tenho um elemento da família 2A, um elemento da família 3A, se ligando a um elemento da família 7A ou da família 6A, tá ok? Só para ficar mais fácil de vocês montarem essa fórmula e visualizarem isso. Agora, a gente vai ver sobre a determinação das fórmulas iônicas e eu vou falar um pouquinho também da propriedade desses compostos, tá bom? E aí, a gente fecha esse primeiro tipo de ligação.
Então, pessoal, ó, eu sempre vou ter a ligação, então, entre um cátion, na ligação iônica, né? E vou ter a ligação com um ânion, correto? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês sabem que todos os elementos da família 1A, eles vão ser formadores de cátion, porque eles têm a tendência de PD, família 2A, formador de cátion, mais 2. 3A, formação de cátion, mais 3, né? Já os ânions, família 5, cátion, ânion menos 3. Família 6, ânion, menos 2. E família 7, ânion, menos 1, tá ok? Então, como que vocês vão fazer, ó? Um exemplo. Vamos supor que eu quero fazer a ligação entre o sódio. Eu sei que o sódio, ele vai perder um elétron, porque ele é da família 1A. E vou fazer uma ligação com o oxigênio. O oxigênio, ele é um não metal, né? Portanto, ele é um formador de ânion, ele recebe elétrons. E a carga dele é menos 2. Por que a carga dele é menos 2? Porque ele quer receber 2 elétrons. Então, o que que vocês vão fazer para determinar a fórmula e saber quantos átomos, quantos elementos eu vou precisar para formar esse composto? Então, vocês vão inverter as cargas. Como assim? Aqui, ó, vocês vão jogar para cá, tá? Só que positivo. E aqui, ó, também, ó, positivo. Fica positivo, tá ok? Então, a carga negativa, ela vai para baixo aqui do número, né? Nesse índice aqui embaixo, ó, positiva, e a positiva continua positiva. Então, na formação, ó, eu vou precisar de 2 sódios e 1 oxigênio. Estão percebendo? E se eu fosse fazer da forma que eu estava fazendo anteriormente, eu vou só fazer para vocês perceberem, ó. O sódio, ele tem 1 elétron na última camada, e o oxigênio, ele tem 6. O oxigênio, ele precisa de 2, só que o sódio, ele só pode doar quantos? Ele só doa 1. Só que esse recebe 2. Então, percebam que o sódio, ele vai formar um cátion, mais o oxigênio, ele vai ter 7 elétrons ainda, ele precisa de mais 1. Então, eu vou precisar de mais um elemento sódio na ligação. Eu vou precisar de mais um elemento sódio na ligação, então, descartem isso aqui, ó. E esse elemento sódio vai doar um elétron. E esse oxigênio vai receber esse elétron que faltava. E então, eu vou ter outro sódio. Então, eu tenho um aqui e outro aqui. 2 cátions, né? E um oxigênio. Sempre, na hora de montar a fórmula do composto iônico, eu tenho o metal na frente e o não metal depois, tá bom? Então, vai ficar 2Na+, não é? E 1 oxigênio, né? O2-. Estão vendo aqui? Então, aí, eu tenho a formação da fórmula, ó, que é Na2O. Então, eu consigo determinar a fórmula fazendo dessa maneira ou dessa forma mais simples, ó, que eu inverto a carga, né? Então, essa carga vem para baixo, no caso 1, positivo, e aqui também a carga negativa vem para baixo como positiva, tá ok? Vou colocar outro exemplo aqui embaixo, ó, para vocês conseguirem visualizar isso. Nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês do alumínio, que a gente fez, só para vocês conseguirem observar. O alumínio, ele tem a tendência de perder 3 elétrons, porque ele é da família 3A. E o flúor, ele tem a tendência de perder 1 elétron. Então, quando eu mudo a carga, ó, percebam, ó, aqui vai ficar o 3 e aqui vai ficar o 1, ambos positivos. A fórmula molecular vai ser a LF3, que foi o que a gente determinou no exemplo anterior, né, que é o fluoreto de alumínio. Tá ok, gente? Agora eu vou falar para vocês sobre as propriedades. As propriedades dos compostos iônicos é que eles são sólidos, todos são sólidos, tá? Por que, gente, isso? Quando a gente pensa lá nos estados de agregação da matéria, eu comentei com vocês que o estado sólido, as partículas, né, as moléculas, elas estão bem juntinhas. E no caso da ligação iônica, que é uma atração eletrostática, eu vou ter essas moléculas bem próximas umas às outras, por conta dessa atração de carga oposta, tá ok? Por isso que eles são sólidos. Eles vão ter também temperaturas elevadas de ponto de fusão
e ponto de ebulição. Pessoal, o que é o ponto de fusão? É a temperatura que eu passo do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição do líquido para o gasoso. Então, para vocês terem uma ideia, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele tem uma temperatura de fusão de 800 graus Celsius e de ebulição em torno de 1200. Então, são temperaturas altíssimas, que é devido a essa ligação, essa atração entre as moléculas, que faz com que eu precise de uma temperatura maior para separá-las. Porque lembra que do estado sólido elas estão bem juntinhas e no estado líquido elas estão mais separadas? Então, para fazer essa separação, eu preciso de uma energia bem grande por conta dessa atração eletrostática. A mesma coisa relacionada ao ponto de ebulição, para eu transformar, né, o líquido no gasoso. Por isso que a gente não consegue derreter, né, fundir o sal de cozinha na panela. Outra coisa também é que eles conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Então, quando a gente coloca eles em meio aquoso, quer dizer, em água, né, qualquer sal, eles vão se dissociar. Então, eles se separam. E essa separação eu vou separar em forma de íons. E como eu tenho íons positivos e íons negativos, né? Eu vou colocar aqui só se eu tivesse um recipiente, ó. E eu coloco o cloreto de sódio, que é o sódio de cozinha. E o que acontece, ó? Eles vão se dissociar dessa forma, ó, entre Na e Cl-. Isso em água, tá? E aí, dessa forma, eu tenho, então, corrente elétrica. Então, eu vou ter aqui condução de corrente elétrica. Condução de corrente elétrica, tá ok? E o seu melhor solvente é a água. Então, esses compostos, eles se dissolvem muito bem em meio aquoso, tá ok? Gente, então é isso. Então, a aula foi isso. Eu vou passar 2 exercícios só para que vocês façam no caderno, não precisam me enviar, não vai valer presença, mas para que vocês, como uma forma também de aprendizado, né? De fixação do que foi visto na aula, tudo bem? Então, até a próxima semana, gente.